Muito bem, pessoal. Neste quarto vídeo dessa série, nós vamos trabalhar o problema 3 dessa lista da turma 205, que também é um problema simples, não tem recurso de lógica de programação. Novamente, aqui estamos usando os recursos da programação matemática, né, das funções matemáticas, os recursos trabalhar com vetor, com matrizes, funções, fazer gráficos. Então aqui eu tenho um dado de um experimento, que eu peguei uma mola e fui esticando a mola e medindo a força. Ou comprimindo a mola também, né? Então aqui eu tenho para diferentes valores da extensão da mola em metros, né? 0,013, 0.02, 0.009, 0.01, 0.012 e tem a força correspondente para cada extensão da mola, seja comprimindo, seja esticando a mola. E eu tenho aqui a relação da força com o tanto que a mola é deslocada, né, que é esse x, com a proporcionalidade K. E tem a energia potencial, que é o K, que é essa constante da mola, com x ao quadrado, dividido por 2. E eu fiz para cá, são diferentes molas, e fiz uma tabela. Aí está pedindo para guardar os dados de F e X, que dados na tabela. O F está aqui em newtons e o X em metros, guardado numa matriz M. Fazer o gráfico da força pelo X, com diamantes nos símbolos, calcular o vetor das constantes da mola, calcular o vetor das energias potencial. Então a constante da mola aqui, ó, eu tenho o vetor da força e tenho o vetor do X. Então a constante da mola é o K. Eu vou dividir para cada F o X correspondente. Então o F14 e o X0013, o F18 0,02, assim por diante. Obtém a curva da primeira ordem para ajustar os dados da tabela, use Polyfit. Depois plote a curva no mesmo gráfico. Então, eu dei um exemplo lá na aula como é que faz com Polyfit, mas eu vou explicar novamente aqui. Mas aqui a gente vai também trabalhar uns conceitos do gráfico, né? Como é que a gente trabalha pontos no gráfico e funções no mesmo gráfico. Ok? Então vamos lá então. Eu vou salvar aqui. Errei de novo aqui. Save files. Questão 3. Questão 3. Exercício 2, exercício 3. Aqui, eu vou pegar o F aqui. Vou definir um vetor F como sendo esses valores aqui: 14, 18, 8, 9, 13. E vou definir o vetor X como sendo ponto 013, ponto 02, 020, 02, ponto 009, ponto 010, 01, ponto 012, ok? Esse é meu X. Ele falou para eu colocar uma matriz. Eu posso colocar assim, né? Posso colocar o F e embaixo o X. Vamos ver aqui para mostrar para vocês. Então, questão 3. Está aqui meu M, né? A parte de cima aqui é o F, embaixo é o X. Ou, aí fica a seu critério, posso fazer o M é igual
o F', que é o transposto do F, e o X', que é o transposto do X. Então, eu posso, questão 3, fazer o M assim. A primeira coluna é o F, a segunda é o X. Aí fica a seu critério. Eu prefiro fazer assim, em colunas. Então, aqui, guarde o Fx na tabela, na matriz M, o gráfico de F por X, com diamante no símbolo. Então, vamos lá. Figura 1. Eu vou dar um plot, o X no eixo X e o F no eixo Y. Ele quer ir com diamante. Vamos colocar um preto aqui. Vamos colocar marker size de 10. Vamos ver se ficou bacana. Tá lá. Os dados aqui. Vou aumentar para vocês verem melhor aqui. Então aqui o diamante. Vou colocar um grid aqui. Licença figura. Vamos colocar um grid. X label é X. É deslocamento da mola em metros. E Y label é a força. Força em newtons. Aqui, em vez de ser em metros, tudo bem, a gente podia colocar em centímetros para ficar, né? Multiplicar por 100 aqui, 1.3, né? E assim por diante. Depois eu melhoro isso. Calcule o vetor das constantes da mola. Então, aqui a constante da mola, então, é dividir, o K vai ser F por X. Então, eu vou criar um vetor de K. Aqui, K vai ser o vetor F ponto barra X. E crie o vetor, calcule o vetor de energia potencial. O U vai ser, energia potencial vai ser o K vezes o X ao quadrado, né? U é meio de KX2. Então, U é igual a meio vezes o K que eu calculei ali, vezes o X ponto ao quadrado, lembrando do ponto. Ok? Vamos plotar aqui. Ele não pediu não, mas eu vou plotar só para a gente estudar um pouquinho aqui. Vou plotar a energia pelo X, X por U. Não, vou fazer isso aqui na figura 3. Figura 3. Figura 3. Na figura 2 eu vou fazer o plot de X por K. A gente vê aqui. Questão 3. Faltou um erro aqui na linha 22. Faltou um ponto em algum lugar aqui. Aqui, ó, é K. Rapaz, aqui, o K é um vetor Vx aqui. Isso não dá, né, professor? Vamos ver aqui. Olha lá, que aí ele uniu os pontos aqui, então não ficou legal não. Vamos fazer sem unir os pontos. É o X vezes K, eu vou fazer o mesmo símbolo aqui. Vamos fazer aqui pra gente já... E aqui mesma coisa. Só que aqui, em vez de ser diamante, vamos colocar um X. Aqui vamos colocar uma bolinha. Vamos aumentar esse tempo aqui também. 15. 15. E aqui 15. Salvei. Vamos lá. Então, o primeiro gráfico é o deslocamento por força, o segundo gráfico é o K, a constante K, pelo X. Então, teoricamente seria um K, se fosse a mesma mola, né? Um K aqui, seria essa reta aqui,
o meu K. E aqui eu tenho a minha energia pelo X. Seria meu U. Mas aqui também o X não está crescente não, né? Deixa eu ver aqui, meu X não está na ordem. Ele é 13, aí foi para 0,20, aí caiu para 0,09, aí depois cresceu de novo. Então realmente eu variei aqui, não está na ordem crescente. Podia ser 9, 10, 12, 13 e 20. Eu vou fazer isso depois também. Aqui, agora aqui tem o polinômio de primeira ordem para ajustar os dados do polyfit. Então, o que significa o polyfit aqui? O polyfit é um ajuste de curva da figura 1 aqui, que é a força pelo deslocamento. Força pelo deslocamento aqui. Vamos lá então. Eu quero descobrir um polinômio. P, que eu vou chamar, que é o polyfit do X pelo Y de primeira ordem. O que significa isso? Vamos lá no polyfit. Então, polival, o polyfit, ele retorna os coeficientes de um polinômio P de x de grau n, o grau que eu passei para cá. Então eu passo os dados x e y, ele vai achar um polinômio e representa bem aqueles dados. Então aqui eu quero x, y e grau 1. Vamos ver isso aqui no nosso... Tirar o ponto e vírgula aqui. Então ele falou o seguinte, ó, dado um polinômio de grau 1, o que é um polinômio grau 1? É um polinômio f de x é igual a x mais b. Então aqui é ordem 1, ordem 0. Então a maior ordem é a ordem 1. Se fosse um polinômio de segundo grau, seria ax2 mais bx mais c. Se fosse um de terceiro, poderia ser ax3 mais bx2 mais cx mais d. Então, a ordem do polinômio, o grau, né, eu vou informar aqui na função polyfit, ele vai me dar os coeficientes. Se fosse terceira ordem, seriam 3 coeficientes. 4 coeficientes, A, B, C, D. Se fosse segunda ordem, se for de ordem 2, ia ser AX2 mais BX mais C. Certo? Então seria 3 coeficientes. Como é a ordem 1, é o AX mais B, que é a equação da reta. Ele vai me dar o A e o B. Aí eu passo a ter uma função A e B dados. Ok? Então, aqui no meu programa, polyfit x, y, ordem 1. Ele vai me dar os coeficientes A e B dessa função. E como é que eu calculo agora, dado um polinômio, como é que eu calculo o y desse polinômio? O y do polinômio é o polival. Eu passo para ele o x que eu quero e o polinômio que eu estou calculando, que é o p que eu obtive na linha anterior. Então agora eu volto na figura 1, que eu tinha feito os dados, e vou dar um hold nela, ou hold on, acionando hold, e vou dar o plot do x pelo y. Vou colocar uma linha vermelha aqui. Aí vamos ver o que vai acontecer. É difícil aqui as minhas energias. Eu tô lento, aqui, tá, porque aqui eu também criei aqui
a x por f aqui, né? F aqui, né? É x por f, x por p, tá certo. Reclamou de quê? Vetor length na linha 34. Deve ter feito alguma coisa. Polival de x por p. Quem é x? Eu mexi no x aqui. X por f. F por x. Calculei o x. Ah, não, polival está errado aqui. Pera aí. Aqui é o polinômio passando para ele o x. Então foi falha minha aqui, desculpe. Vamos lá aqui, questão 3, não é isso? Tá aqui, ó. O que eu fiz aqui na figura 1? Na figura 1, eu tinha plotado, lá na primeira figura, eu tinha plotado com símbolos o x e o f. Então, eu tenho o x aqui, que é o deslocamento, e a força. Aí eu obtive um polinômio, que é uma função p, essa função p, em que eu tenho o coeficiente 887.7005 e o coeficiente 103. O que significa esse polinômio aqui? É uma curva, é uma função do tipo ax mais b, no qual o a é o p de 1 e o b é igual ao p de 2. Por que eu tenho apenas ax mais b? Porque eu pedi para ele encontrar um polinômio de grau 1. Okay? Se fosse um polinômio de grau 2, vamos supor que eu tenho um pp aqui, um polyfit de x por f de grau 2. Ele vai me dar 3 termos. O que multiplica o x2, o que multiplica o x, o que multiplica o x elevado a zero, que é sem o x, né? Aí, dado o polinômio, dada a função, eu quero calcular, fazer uma função passando por ela o x. Então, isso aqui é um p de x que é igual isso aqui, vou só escrever aqui. É isso aqui, 887 vezes x mais 1.0374. Agora, se eu calcular o p de x para o x que eu tenho, que são esses dados no vetor x, eu vou obter essa reta aqui. Ok? Então, está aqui a reta aproximada que eu obtive na função p de x para esses dados aqui. Mas esse item aqui eu não vou cobrar não, porque eu não havia trabalhado com vocês com mais detalhes. Na próxima prova a gente já vai cobrar isso com mais detalhes. Ok? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Obtenho uma curva. Então é isso. Aí eu terminei a figura 3 aqui, ó, com a questão 3. No próximo a gente já vem com a questão 4.